Bom, gente, vamos falar mais um pouco então sobre texto aqui no After Effects. Uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda foi algumas propriedades e alguns efeitos que podem ser feitos aqui. Aqui eu adicionei um texto normal. E aqui nós temos então Animate, essa setinha aqui que te dá várias opções para você adicionar aqui na sua timeline e editar os efeitos. Então eu vou escolher aqui Scale. Eu vou aumentar o tamanho da letra de uma forma global. Todos os caracteres vão ser aumentados, ok? Eu vou aqui no Range Selector. Olha só, eu vou diminuir aqui esse range. Vou fazer com que ele comece mais ou menos em 8 aqui, ou 9. 8, ok. Então eu vou adicionar um keyframe aqui no offset. Bem aqui, ok. E bem aqui no final eu vou fazer com que essa animação aqui do aumento, né, do destaque de cada caractere vá para o final, destacando cada letra desse texto aqui. Ok, então vamos fazer um run preview aqui. Opa, logicamente tem que ser no começo aqui. Run preview. Então ele adicionou esse efeito, muito legal, né? Então, dessa maneira eu quero mostrar para vocês que com essas opções do Animate você pode colocar vários efeitos no seu texto. É muito bom, é muito prático escolher um efeito já pronto, como a gente viu na aula passada, mas para você aprender de verdade seria bom que você criasse o seu, imaginasse e tentasse executar. Então, aqui eu posso pegar e adicionar um outro efeito, por exemplo, Rotation aqui, ó. E o Rotation também está na mesma tela aqui que o Animator 2, onde nós mudamos aqui o range dessa animação aqui de destacar cada letra, ok? Então aqui eu posso adicionar uma rotação. Olha lá. O que acontece então? Cada letra dessa destacada aqui vai ter adicionada ao efeito uma rotação, olha só. Então aqui, olha o que acontece. Cada uma dessas letras vai cair também lá. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. É que cada animação dessa, cada letra dessa, além de ser destacada aqui por esse efeito que nós colocamos aqui, ela vai ter também a rotação feita porque nós adicionamos a rotação aqui embaixo, que está tudo dentro do mesmo Animator aqui, que é o Animator 2. Então se a gente fizer um Run Preview, aconteceu isso. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então é isso. Então o Range Selector vai controlar todos os efeitos que eu adicionar aqui embaixo. Então se eu clicar aqui no Animator 2, olha aqui, o Animator 2, vou adicionar uma propriedade, Fill Color, por exemplo, RGB. Aqui eu escolho uma cor. Vou colocar uma cor verde aqui, bem assim, isso. Olha lá. Então cada cor que ele escolhi ali, deixa eu... Cada letra que ele escolhi, quer dizer, além da rotação, vai ser adicionado também a cor que eu acabei de escolher, que é o Fill Color.
Ok, então nós vimos aí como adicionar alguns efeitos no mesmo range, né? Vocês vão ouvir isso muito quando começarem a fazer algumas coisas mais avançadas no After Effects, adicionar no mesmo range, tirar offset do range, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou adicionar só um efeito mostrando para vocês na mesma letra. Então eu vou tirar aqui esse keyframe, vou zerar aqui o offset, porque à medida que eu vou aumentando ele vai passando por todas as letras. Então eu vou zerar para que tenha efeito somente aqui no A. Então vou colocar 0 aqui, ok? Vou tirar aqui o Fill Color e o Rotation também. Então eu vou aqui no Scale e vou diminuir ele aqui. Vou mais um pouco para frente e vou aumentar bastante. Agora eu vou copiar aqui todos, selecionando o Scale aqui agora, clicando no Scale, eu seleciono todo o keyframe do Scale. Eu aperto Ctrl C então, copiei a animação, vou um pouco para frente e colo. Mais um pouquinho para frente e colo. Agora eu aperto 0 aqui para a gente ver essa animação. Você pode ver que ele deu o efeito na sua maioria para a letra A. E a F foi um pouquinho alterada também, olha lá. Para diminuir então o efeito no F, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e diminuir ainda mais, ok? Ou você pode vir aqui diretamente, olha só. Então você selecionando aqui, com o mouse aqui em cima, você consegue um controle legal também. Então, olha só, o efeito ficou só no A agora. Pronto. Eu não posso deixar de falar também que você pode adicionar um outro range para essa mesma animação. Então você vai aqui no Animator 2, em Add, Property, você vai escolher aqui Selector Range. E aqui então, nós vamos abrir aqui o Range 2. Veja que ele está dentro do Animator também, tá vendo? Assim que eu escondo aqui o Animator 2, o Range 2 também se esconde, mostrando que ele está dentro do Animator 2. Olha só aqui a hierarquia aqui, ok? Então, aqui no Range, eu posso, no Offset, escolher qual que eu quero que ele também, qual letra que eu quero que ele adicione essa animação. Então o que eu posso fazer? Aqui no Range 1 aqui, Range Selector 1, ele está na letra A, né? Então vamos colocar, por exemplo, aqui agora na letra E. E automaticamente a animação de aumentar e diminuir vai ser adicionada a ele. Olha lá. Nós temos aqui um efeito de scale, né, de tamanho, adicionado dentro do Animator 2. E os dois range, que são seletores, selecionam qual objeto vai ser afetado por essa animação. Então, dessa vez foi a letra A e o E da palavra After Effects. Olha lá. Legal. Vamos falar agora então sobre o Wiggly, uma forma de animação aqui do After Effects chamada Wiggly. Se você já pesquisou um pouquinho sobre o After Effects, já estudou, você já ouviu falar então provavelmente do Wiggly. Eu vou tirar aqui então esse texto, vou colocar outro com essa palavra Wiggly. Vou aumentar aqui o tamanho dele. Opa. Vou colocar aqui no centro desse projeto. Vou aqui em Transform. Não, vou aqui em Animate e vou escolher uma animação para All Transform Properties. Todas as propriedades de transformação. Isso quer dizer que ele vai mudar de maneira total todas essas propriedades aqui.
Eu vou adicionar mais uma. Vai ser de Fill Color, RGB. E eu vou escolher aqui preto. Então vou colocar aqui branco, né? O texto. Beleza. E vou mudar aqui umas propriedades aleatoriamente aqui. Position um pouco para cá. Scale um pouco maior. Skew. Esse. Rotation também. E opacidade. Agora sim, nós vamos adicionar aqui o Wiggly para essa animação. O Wiggly vai adicionar uma animação aqui nesse texto sem que a gente precise colocar nenhum keyframe aqui no nossa timeline. A gente dá um Run Preview aqui e você vai ver que ele vai fazer uma animação fazendo de tudo aqui, pelo menos dessas propriedades que nós colocamos, de forma automática. Ele muda as propriedades sozinho e faz isso pra gente. Ele dança entre os valores dessas propriedades aqui, gerando uma animação sem nenhum keyframe, de forma automática. Então esse é o famoso Wiggly, ou seja, animação de preguiçoso. Mas até mesmo o Wiggly aqui é possível que você personalize as propriedades dele. Esse é a beleza do After Effects. Mesmo os efeitos prontos são possíveis, é possível personalizar. Aqui no Maximum, aqui dentro do Wiggly Selector, nós temos o Maximum Amount e o Minimum Amount. Esse Maximum Amount, 100%, simplesmente informa que ele tem o controle total para adicionar efeitos da maneira que ele queira. Então, nós podemos adicionar aqui um keyframe para que ele deixe essa animação no zero, comece no zero aqui. Ok? Então nós vamos colocar aqui, sem adicionar nenhum efeito maluco que ele tem. E por exemplo aqui em quase 3 segundos, nós podemos vir aqui, escolher Reset para o valor padrão dele, que é 100%, onde tem efeitos, e aqui Reset também. O que vai acontecer? Ele vai do zero sem nenhum efeito e aos poucos, deixa eu selecionar esses dois e colocar um pouco mais para frente, ele vai começando a loucura dele de Wiggly. Então é isso, uma coisa bem mais legal de se fazer, né, esse tipo de animação para vídeos infantis, esse tipo de coisa. Então vamos dar um Run Preview para ver como é que ficou. Pronto, agora vamos de novo. Olha só, aos poucos ele vai começando a adicionar o efeito de Wiggly e quando chega aqui em 100% ele fica totalmente maluco. Bom, então a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês sobre texto no After Effects é a importação de um arquivo PSD, né, de um arquivo do Photoshop que tenha texto. Como trabalhar com isso então, o que você pode fazer? Bom, eu vou deletar esse texto daqui e essa composição também. Vou aqui em File, Import, File, aqui na área de trabalho. Junto com o download dessa videoaula, eu vou colocar para vocês esse arquivo PSD aqui. Tá aqui. Estou importando o item. Então aqui nós temos essas duas formas de importação. Posso importar como footage, que vai vir como se esse texto fosse uma foto, uma imagem assim para você trabalhar. Composition, que se esse arquivo tivesse
aquele objeto 3D lá no Photoshop, né, que é possível trabalhar com arquivo 3D desde a versão CS4, se eu não me engano. Ou você pode unir essas layers num único arquivo. Ou você pode escolher aqui para que essas layers sejam editáveis separadamente. Então eu vou escolher aqui Composition, vou colocar em OK. Então foi criado aqui. Eu posso criar um Composition, né, para esse arquivo aqui. E eu vou colocar aqui na timeline. Se eu dar um zoom aqui e abrir aqui as propriedades, você vai ver que nós temos o transform aqui. Então isso mostrou que ele não foi importado como uma layer de texto, como texto. Então o que a gente tem que fazer? Então nós vamos aqui em Layer e vamos escolher essa... Tem que selecionar aqui o texto primeiro, desculpa. Vamos em Layer e vamos escolher aqui Convert to Editable Text. Converter para texto editável. Agora sim, além do Transform, nós temos o Text aqui. E todas as propriedades para a gente poder fazer uma animação ou controlar alguma coisa que nós queremos aqui. Então se eu vim aqui em Text, deixa eu adicionar aqui uma opacidade. Aqui no começo, eu vou colocar 0 aqui, adicionar um keyframe, vou no Range Selector. Aqui, vou começar no 0 aqui então, e aqui na frente eu vou colocar 100%, para que ele mostre todos os caracteres. Opa, então aqui na frente eu tenho que adicionar o meu. Deixa eu colocar aqui. Errei aqui, não coloquei o keyframe. E aqui na frente eu altero as propriedades e assim ele coloca um keyframe automaticamente. Run Preview. Tá aí, nós adicionamos um efeito para um texto vindo do Photoshop, um arquivo PSD, que pela forma que nós importamos, ele veio como se fosse uma imagem. Mas como é um programa da própria Adobe, né, o Photoshop, então a gente tem a possibilidade de transformá-lo em um texto editável. Se você prefere criar o seu design, a sua ideia no Photoshop, como eu prefiro também, porque eu acho muito mais fácil, e quer importar isso depois para o After Effects para criar um vídeo, né, uma animação. Então você pode fazer isso agora com mais tranquilidade, sabendo como lidar com esse tipo de importação e de principalmente texto, o que gera mais dúvidas. Beleza? Então aqui a gente termina a nossa parte de texto do After Effects. E até a próxima então, até a próxima videoaula, em que nós vamos falar mais um pouco de animações no After Effects. Obrigado, até mais.